Imaginou fazer 12 vezes em um único ativo? Foi exatamente isso que aconteceu com quem investiu em Ethereum em 2020 e, em 250 dias, viu seu capital ter esse resultado. Eu separei uma lista de 3 ativos que eu acredito tenham potenciais similares ao de Ethereum ali antes desse próximo bull market. E eu já comentei em alguns vídeos que eu acredito que a gente está muito próximo a esse momento acontecendo no mercado de cripto. Então, o que eu quero te mostrar hoje são basicamente 3 das minhas principais apostas para o próximo ciclo. Então, se você quer saber exatamente quais são elas e por quais motivos eu estou investindo nesses ativos, é fundamental que você assista esse vídeo até o final. Antes de começar o vídeo, eu acho que é importante eu deixar 2 coisas muito claras para vocês. Primeira coisa é que, basicamente, isso daqui não é uma recomendação de investimento. Eu apenas estou trazendo 3 ativos que eu estou alocado na minha carteira e, naturalmente, gerenciando muito bem o meu risco na proporção que eu estou alocado em cada um deles. E esses não são os 3 únicos ativos que eu invisto. Segundo ponto que é importante entender é que no mercado de cripto a maioria dos projetos morrem. Já mostrei isso daqui para vocês, que mais de 90% dos projetos que chegaram no top 10 de mercado entre 2017 a 2023 nem mesmo existem mais. Então, quando eu trago uma análise como essa para vocês, o que eu estou olhando? Para ativos que estão extremamente fundamentados e que fazem muito sentido continuar existindo e que provavelmente vão trazer retornos muito interessantes no ciclo de alta, porque vai existir um grande frenesi em volta das narrativas que eles fazem. Então, basicamente, essa foi a minha base para trazer essas informações aqui para você com a maior profundidade possível. Mas deixa de conversa e vamos justamente aos ativos. O primeiro ativo que eu quero trazer aqui para vocês é a Polygon, da sigla Matic, que na verdade já está até mudando para o token POL. Por que a Polygon é o primeiro desses ativos que eu estou trazendo nessa lista? Basicamente, porque ela, além de estar posicionada em uma narrativa que tende a crescer muito no próximo ciclo, que é a narrativa das L2 de escalabilidade, muito por conta do Kun Fork, que vai reduzir em até 20 vezes o custo de operação da Polygon, ela também está passando por todo um processo de reestruturação, o Polygon 2.0. Entre as principais mudanças que me chamam muita atenção da Polygon, primeiro, a implementação do kit CDK, que visa ali permitir que outras blockchains de outros ecossistemas entrem na estrutura da Ethereum através da infraestrutura da Polygon. E a gente já teve grandes nomes entrando nesse ecossistema, como por exemplo a Aster, que era uma das principais blockchains da Polkadot, a Manton e entre outras blockchains. Então a gente vê ali um crescimento muito significativo do ecossistema da Polygon e um fit bem interessante com essa estrutura do kit CDK. Outro ponto bem importante é a mudança de tokenomics da Polygon, que está melhorando de forma significativa. O token POL, que substituirá o token Matic, tem uma utilidade muito maior que o Matic, que antes era só utilizado para pagamentos de taxas e staking dentro da rede principal da Polygon, e agora vai ser utilizado como staking e como acesso ao kit CDK para qualquer blockchain que queira fazer parte desse ecossistema. Além disso, a Polygon tem grandes parcerias institucionais, como parcerias com Nubank, Starbucks e Disney, então é um time que tem um relacionamento muito interessante nesse ponto de vista para desenvolvimento de ecossistema. E por fim, tem um token maduro. E isso é um dos pontos que mais me chama a atenção do ativo, porque diferente, por exemplo, de Arbitrum e Optimus, que tendem a sofrer com pressões inflacionárias por conta de serem tokens mais recentes, no caso da Polygon, esse daí é o ativo que é mais maduro do ponto de vista de token entre todas as soluções de segunda camada. E esse é um dos motivos que esse é o primeiro token que eu listo aqui de uma das minhas grandes apostas. O segundo token que eu coloco aqui nessa lista é o Ethereum. Eu sei que muita gente vai falar, pô, mas Ethereum não vale, Ethereum já está consolidado, mas eu também percebo que muita gente deixa de investir em Ether justamente por acreditar que ele não tem um potencial de crescimento tão significativo assim nesse ciclo como ele teve no ciclo anterior. E na verdade eu acredito que Ethereum é sim uma excelente aposta para o próximo ciclo. Por quê? Primeiro fator, ele tem uma diversificação significativa da sua usabilidade, como vocês podem ver aí pelo gráfico, com projetos de NFTs, de pontes, soluções de segunda camada e muito mais utilizando todo o seu ecossistema. Isso para mim é um claro sinal de grande utilidade do projeto, que é fundamental para o sucesso dele em meio ao ciclo de alta.
Outro ponto muito importante foi a sua mudança estrutural no seu tokenomics. A Ethereum desde 2020 vem fazendo mudanças muito importantes, como adicionar o EIP 1559, que instituiu a parte de burn no seu ecossistema de queima de tokens, como também o demerge, que reduziu de forma significativa a sua inflação. Então hoje, se a gente observa a curva do Ethereum, o Ethereum está se tornando um ativo deflacionário e tendo ali um supply muito menor sob circulação do que ele tinha, por exemplo, se ele continuasse na estrutura de Proof of Work. Então esse é um outro ponto muito positivo do projeto. Além disso, eles estão com uma nova vertente de crescimento através das soluções de L2, principalmente ali com o foco agora da Ethereum no DeSurg, que vai ser a implementação dos Dunking Shardens e dos Proto Dunking Shardens, que tendem a reduzir de forma significativa o custo das soluções de segunda camada de estarem presentes nesse ecossistema. E a gente já observa isso com o crescimento da possibilidade de transações dentro da Ethereum a partir das segundas camadas, como vocês podem ver nesse gráfico aí. Por fim, o último ponto é o fato do token Ether estar muito mais ligado ao crescimento da rede do que ele estava no período anterior, seja pelo aumento da taxa de staking remunerada com o aumento de atividade na rede, seja pelo aumento do burn. Então esses dois fatores em conjunto podem ser um potencializador que chama muita atenção da narrativa da Ethereum. Por fim, o último ponto, o Ethereum é o único ativo junto com o Bitcoin que tem esse acesso institucional, tendo seu ETF de futuros aprovados recentemente e também alguns grandes investidores aplicando para ter o ETF Spot de Ethereum, como é o caso da Investor. Então isso aumenta muito a possibilidade de crescimento desse ativo e por isso ele é o segundo ativo aqui que eu coloquei nessa lista de apostas para o próximo ciclo. Vamos aí para o terceiro ativo que estaria ali entre as minhas apostas para o próximo ciclo. Ele seria o Lido Finance, ou a Lido Finance. Por que, Orlando, você está olhando para a Lido Finance? Basicamente porque também é uma narrativa muito forte para o próximo ciclo. A narrativa de Liquid Staking tem cada vez se expandindo mais. A tendência como um todo, apesar de talvez com uma velocidade um pouco reduzida pelo IP 7514 da Ethereum, o mercado de staking tende a continuar crescendo e a Lido conseguiu fazer uma coisa muito importante do ponto de vista de mercado, que foi conseguir o oligopólio da parte de staking. A gente consegue observar isso basicamente pelos gráficos que mostram ela comparadas a outras soluções de liquid staking e pelo fato do STH ser ali hoje o principal ativo, né, não estável como colateral dentro da Aave. Isso é muito importante, por quê? Porque isso basicamente dá muita liquidez para o STH e dificulta qualquer outra solução de criar algo parecido com o que a Lido proporciona para o mercado. Outro ponto é que a Lido hoje é um dos principais DEPs do ponto de vista de geração de taxas, receitas e TVL, então tem uma estrutura muito robusta. É óbvio que ela pode ser ameaçada caso a Ethereum altere sua estrutura de staking para um formato de delegação nativa, mas se isso for acontecer, provavelmente vai demorar ali alguns anos. Por fim, só um ponto que eu acho que é importante de eu reforçar nessa lista, que eu comentei no início do vídeo, é que o mercado de cripto ele é um mercado mutável, então naturalmente é importante a gente sempre estar se mantendo atualizado, porque eventualmente promessas podem parar de ser promessas dependendo das condições de mercado. E aí eu quero fazer um convite para você. Se você, além desses 3 ativos, gostar de saber todos os ativos que eu tenho em carteira, as porcentagens exatas, minhas movimentações e mais do que isso, toda semana tem uma live minha que eu analiso o mercado de forma exclusiva para você, além de uma carteira de airdrops com interações aí com mais de 15 protocolos, também uma live exclusiva semanal e mais de 60 horas de conteúdo sobre o mercado cripto, você tem que fazer parte do OnCryptoPro, que é a nossa comunidade fechada. A sua decisão nos próximos 30 segundos define se você vai ter acesso a uma carteira exclusiva de cripto, a melhor estratégia de airdrops e um suporte exclusivo para te ajudar no próximo ciclo de alta. Você literalmente vai ter alguém para caminhar junto com você rumo a essa, que é a melhor oportunidade de cripto. Acabou de abrir as vagas do OnCryptoPro, comunidade mais exclusiva de cripto do Brasil. Você vai ter acesso à minha carteira de investimentos, que eu tenho mais de 100 mil reais alocados, uma carteira exclusiva de airdrops com os melhores especialistas do Brasil e mais de 60 horas de conteúdo. Você realmente vai deixar essa oportunidade passar, igual você está deixando no mercado? Clique agora e faça parte.